Oi, pessoal! Nesse vídeo eu trouxe 4 exemplos para a gente analisar a continuidade da função, tá? No vídeo passado nós vimos as definições de função contínua no ponto e contínua no conjunto, e agora então vamos ver 4 exemplos. O exemplo número 1, nós temos uma função definida por 2 sentenças, onde a primeira sentença vale para quando x, y é diferente do par 1, 3, e a segunda, que é o valor 2, é no ponto 1, 3. Então, é nesse ponto que nós vamos analisar se a nossa função é contínua ou não. Então, nesse exemplo, é nesse ponto, tá bem? Então, é sempre mais fácil começar verificando se a nossa função está definida no ponto 1, 3 e quanto que vale. Veja que neste exemplo está muito fácil de identificar, porque ela está dizendo aqui que quando o ponto for 1, 3, a nossa função vale 2. Então, a gente já sabe que no ponto 1, 3 ela está definida e vale 2. Para a continuidade, tem que existir o limite da função neste ponto. Então, vamos ao cálculo do limite da função. De que função? Do x mais y ao quadrado sobre 2x mais y, quando o nosso ponto tender para o par 1, 3. Como a primeira sentença é para valores diferentes de 1, 3, então quando tende é diferente. Então, a gente usa essa sentença. Primeiro passo, lembra? Para cálculo do limite é substituir o ponto na lei da função. Então, se a gente substituir o ponto lá na lei da função, ó, o x é 1, o y é 3, ao quadrado é 9, 2 vezes 1 vai dar 2, mais o y que é 3. Se a gente substituir isso, vai dar 10 sobre 5, que é 2. Então, veja que temos o valor da função igual ao valor do limite. Função é definida, existe limite e eles são iguais. Conclusão, função é contínua no ponto 1, 3. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 não temos um ponto em questão para análise, então vamos ver onde a nossa função f é contínua, analisando em todo o conjunto de continuidade dessa função. Então, conforme o teorema que me diz que uma função é contínua no seu domínio de definição, analisemos o domínio de definição dessa função. Nós temos um probleminha aí no denominador, porque o denominador vai ter que ser diferente de zero. Então, eu tenho que garantir que os valores de x mais y sejam diferentes de zero. Posso escrever diretamente assim, ou ainda posso dizer que meu y tem que ser diferente de menos x. Ou seja, o domínio da nossa função f, vou escrever da seguinte maneira. Todos os valores do R2, desde que, aí tanto faz, eu posso escrever assim, desde que x mais y seja diferente de zero. Esse é o domínio da minha função. Então, eu já estou excluindo aqui todos os pontos em que daria uma divisão por zero. Então, usando o teorema, a minha função é contínua no seu domínio de definição. Então, f é contínua em D. Então, veja bem, ela não é só no 0, 0 que ela não é contínua. Se tu colocar o valor ali para x1 e para y menos 1, também vai dar uma divisão por zero, tá bem? Vamos para o exemplo 3. A nossa função h também tem uma divisão por seno de y. Então, eu tenho que garantir que o denominador seja diferente de zero. Então, vejamos. Seno de y tem que ser diferente de zero. Onde é que o seno de y é zero? O seno de y é zero toda vez que o meu y for igual a zero mais kπ, onde k é um número inteiro. Então, por exemplo, se o k for zero, nós temos que o y vai ser zero, então nós vamos ter seno de zero, que é zero. Se o k for 1, nós vamos ter que o y vai ser igual a π, e nós temos que seno de π é zero. E assim a cada meia volta, tanto no sentido horário quanto anti-horário, o seno de kπ vai dar zero. Então, nós vamos dizer que o domínio da nossa função h vai ser todo par ordenado do R2, desde que o nosso y seja diferente de kπ. O k, para especificar, é um número inteiro. Logo, a minha função é contínua, a nossa h é contínua no seu domínio de definição. O numerador não é preocupante, né? 3 vezes x, o x pode assumir qualquer valor real.
Vamos para o último exemplo. A nossa h agora é um logaritmo neperiano de xy menos 1. Por definição de logaritmo, o nosso logaritmando xy menos 1 tem que ser positivo. Então, eu preciso garantir que xy seja maior do que 1. Então, esse já é o nosso domínio da h. O domínio da h é todo par do R2, desde que o xy seja maior do que 1. Já podemos dizer, então, que a nossa função é contínua no seu domínio. Feito, gente. Qualquer dúvida, se precisar, coloca nos comentários. Se tiver um enunciado de um exercício que quer que eu faça para vocês, coloca nos comentários o enunciado, fala comigo pelo Face, no canal, e eu vou procurar ajudar sempre que eu puder, tá bom? Obrigada! Te inscreve aí no meu canal, dá um like, coloca nos comentários suas dúvidas. Vamos junto, fica em casa. Valeu!